Por onde começar a investir? Essa é a pergunta que eu mais recebo dos meus seguidores e das pessoas com quem eu converso a respeito de investimentos. E esse vídeo tem exatamente o objetivo de mostrar para você uma opção de portfólio, ou seja, de carteira de investimentos que você pode montar e, através disso, lá na frente, alcançar a sua liberdade e a sua independência financeira. Meu nome é Rodrigo e é um prazer ter você nesse vídeo. O questionamento a respeito de por onde começar a investir, qual investimento é melhor, qual investimento é mais adequado, ele é um pouco mais complexo de responder do que se parece. Não basta você ter um bom investimento, basta que esse investimento esteja atrelado às suas metas, aos seus objetivos. Um investimento, por exemplo, para que você faça uma viagem de curto prazo, vai ser um investimento diferente para aquela que você procura, por exemplo, a sua aposentadoria. Se você quer fazer uma viagem em 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, você pode utilizar, por exemplo, um título de renda fixa, como o Tesouro Selic. Já se você quer fazer uma carteira de investimentos para a sua aposentadoria, você pode utilizar outros títulos, como fundos imobiliários, ações e investimentos nessa categoria. O que é necessário que você saiba, como eu disse, é que não só você escolha bons investimentos, mas que esses investimentos estejam atrelados às suas metas, aos seus objetivos. Eu vou falar com você hoje a respeito de uma carteira de investimento pensando no longo prazo, que vai trazer ativos diferentes, que vão ter correlações negativas entre eles e, através disso, manter uma rentabilidade considerável e segura para você ao longo do tempo. Vem comigo no computador, a gente vai falar um pouquinho a respeito do perfil de investimentos. Vem comigo. Para a gente começar aqui a falar a respeito do tipo de investimento, de por onde eu começaria a investir, se eu fosse você, é preciso que você saiba identificar qual é o seu perfil de risco, qual é o seu perfil de investidor. Você possui um perfil conservador, um perfil moderado ou um perfil arrojado? Vou explicar cada um desses perfis para você. O perfil conservador é aquela pessoa que quer manter o seu dinheiro e tem total aversão à perda, a risco. Não aceita receber nenhum tipo de perda ou nenhum tipo de risco. Se você é a pessoa que se identifica dessa forma, você possui um perfil conservador. Por sua vez, o perfil moderado é aquele que quer multiplicar o seu capital, o seu dinheiro, e aceita correr um pouco de risco. Isso vai fazer com que esse investidor possa escolher alguns investimentos, alguns ativos que vão trazer uma rentabilidade um pouco maior. Claro que sempre, quanto maior a rentabilidade, maior também será o risco. Por sua vez, se você se considera arrojado, que é aquela pessoa que quer multiplicar o seu dinheiro e aceita correr maiores riscos por maiores ganhos, o seu perfil será um perfil arrojado. Rodrigo, por que é importante eu saber o meu perfil de risco? Porque um dos pilares dos investimentos, além do capital, além de uma boa estratégia, é a mentalidade, é o seu psicológico. O seu psicológico é extremamente importante quando você está investindo. Identificar o seu perfil de conservadorismo, ou o seu perfil moderado, ou o seu perfil arrojado, vai fazer com que você escolha ativos que vão te deixar tranquilo no momento de investir. Onde a volatilidade das ações, por exemplo, ou dos fundos imobiliários, ou até mesmo da renda fixa, não vão atrapalhar o seu psicológico e não vão fazer que você saia da sua estratégia de investimento que você estabeleceu, que você determinou que você iria seguir. Então é importante que você pause esse vídeo, pense nesses 3 perfis e identifique qual é o seu perfil de investimento. Porque uma vez que nós identificamos o seu perfil de investimento, nós vamos passar para o próximo slide, que vai falar a respeito de qual seria a porcentagem correta de cada tipo de investimento de acordo com o perfil escolhido. Então, nesse próximo slide, nós vemos aqui o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil arrojado. Eu trago para vocês aqui exemplos de diversificação. Então, Rodrigo, eu quero começar a investir. Eu já percebi, de acordo com o que foi falado anteriormente, que o meu perfil é um perfil conservador. Então, você vai utilizar 70% dos seus investimentos em renda fixa, 10% em ações, 10% em fundos imobiliários e 10% em proteção. É como se você catasse todo o seu dinheiro, todo o capital que você vai investir, transformasse ele numa pizza e colocasse 7 pedaços na renda fixa, um pedaço em ações, um pedaço em fundos imobiliários e um pedaço em proteção. Por sua vez, se você identificou que o seu perfil é um perfil moderado, você já aceita correr um pouquinho mais de risco, você vai ter na sua carteira de investimento 50% em renda fixa,
20% em ações, 20% em fundos imobiliários e 10% em ativos que nós chamamos de proteção. Se você é um investidor arrojado, você já pode utilizar ativos que trazem um pouco mais de risco, o que pode gerar um pouco mais de ganho, com certeza. Então, se você é arrojado, você vai ter 40% de renda fixa, 30% em ações, 10% em fundos imobiliários e 10% em proteção. Claro, eu preciso que você saiba que isso aqui é um exemplo de diversificação. Primeiro, você identifica o seu perfil de investimento. Identificado esse perfil, esse exemplo que eu estou trazendo é um exemplo adequado para cada perfil. Você dividir o seu dinheiro, o seu capital de investimento, seja um dinheiro que você já tem guardado e vai começar a investir, ou a partir daqui, onde você vai separar um pouquinho do seu salário por mês e vai investir, você vai fazer a distribuição do seu capital desta forma, e isso vai fazer com que você tenha um pouco mais de tranquilidade, porque você vai estar alocando ativos de acordo com o seu perfil de risco, de acordo com o psicológico e com a estratégia que você resolveu adotar. E aí você pode estar se perguntando, mas Rodrigo, tudo bem, eu tenho ali renda fixa, eu tenho ações, fundos imobiliários e proteção. Mas quais ativos eu posso classificar como renda fixa, como ações, como fundos imobiliários ou como proteção? A gente vai falar agora no próximo slide, vamos ver. Renda fixa. A renda fixa, para aqueles que não conhecem, é um tipo de investimento onde eu já sei, no momento que eu estou investindo, quais são as regras de remuneração que esse investimento vai trazer. Por exemplo, pode ser uma renda fixa pré-fixada, onde no momento da contratação eu sei exatamente o quanto eu vou receber no final, ou pode ser uma renda fixa pós-fixada, que é atrelada a um índice, como por exemplo a taxa Selic ou IPCA. Você observa que na renda fixa você tem uma segurança maior porque as regras de remuneração estão muito bem estabelecidas no momento da contratação do título. E para começo, para início de tudo, reserva de eventualidade, aquilo que muitos chamam também de reserva de emergência, mas eu prefiro chamar de reserva de eventualidade porque nem toda eventualidade é ruim. Eu posso ter uma eventualidade boa, onde eu vou precisar resgatar o meu investimento para fazer uma aplicação ou para fazer um investimento melhor ainda. Então, o primeiro passo para você que vai investir é estabelecer a sua reserva de eventualidade. Para isso, você vai utilizar o Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária. Você vai pegar um banco considerável, um banco que tem uma saúde financeira, que tem uma certa robustez, e você pode comprar um CDB com liquidez diária. Quando eu falo de liquidez diária, eu estou falando daquele CDB que você faz o resgate no dia e no mesmo dia o dinheiro já está na sua conta. Assim como acontece com o Tesouro Selic. Mas lembre-se, reserva de eventualidade. O que é reserva de eventualidade? Nada mais é do que você pegar os seus custos mensais, multiplicar eles por pelo menos 6, e aí você tem um número ideal para sua reserva de eventualidade. Então, digamos que seu custo mensal seja de R$1.000. Você faz R$1.000 vezes 6, ou seja, R$6.000. Então, esse é o valor que você vai estabelecer de reserva de eventualidade e vai aplicar esses valores no Tesouro Selic ou no CDB de liquidez diária. Posteriormente, para você continuar a montagem da sua carteira de investimentos, você vai pegar investimentos pré-fixados ou pós-fixados. Eu tenho CDBs, RDBs, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro IPCA+. Você vai escolher esta renda fixa de acordo com o seu objetivo, de acordo com aquilo que você quer fazer. Então, se eu quero, por exemplo, estabelecer esse dinheiro para me fazer uma viagem de curto prazo, eu vou pegar algo pós-fixado, que é mais ou menos a mesma coisa do Tesouro Selic ou do CDB com liquidez diária. Se eu já posso deixar esse dinheiro por um tempo mais considerável, 2, 3, 4, 5 anos, eu já posso partir para uma renda fixa pré-fixada, que vai me trazer uma remuneração legal, e eu vou aproveitar esse título e estar engordando e multiplicando o meu capital, fazendo a minha bola de neve crescer cada vez mais. Então, com relação à renda fixa, esse é o caminho. Eu começo com a minha reserva de eventualidade no Tesouro Selic ou no CDB. O que é reserva de eventualidade? É os meus custos mensais multiplicados pelo menos por 6 vezes. O ideal é que fosse 12, mas pelo menos por 6 vezes
você já tem o número ideal, você vai colocar no Tesouro Selic ou no CDB com liquidez diária e vai constituir a sua reserva de eventualidade. Na sequência, buscando preencher aquilo que falta para aquela pizza de acordo com o seu perfil de investidor, você vai pegar outros tesouros Selic, por exemplo, como por exemplo pós-fixados ou outros ativos pré-fixados, como dito, Tesouro Selic, IPCA, CDBs, RDBs e outros títulos de renda fixa. A outra categoria de ativos que vai compor a sua carteira por onde eu começaria, como eu estou mostrando nesse vídeo, seriam as ações. Mas não qualquer ações. Por exemplo, você não vai pegar ações de companhias aéreas, ações de varejistas, que são ações mais complexas de você conseguir entender o timing certo de fazer o investimento ou de que essas empresas ainda têm um lucro. Então você vai fazer o quê? Você vai utilizar a filosofia dos Barcianos, da família Barsi, do AGF. Qual que é a filosofia deles? Eles falam dos setores BEST. Que setores são esses? Eu vou comprar ações de bancos, energia, saneamento, seguros ou telecomunicações. Esses são setores que se compensarão e possuem maior perenidade, ou seja, são setores essenciais para a sobrevivência da sociedade. Então, se você está comprando ações desses setores, você tem uma maior segurança, porque são setores que são perenes, como dito, aonde a rentabilidade, aonde as empresas estão já consolidadas, a concorrência entre as empresas é menor e são empresas testadas no tempo. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês de bancos, Banco do Brasil, Banco Itaú, BTG Pactual, são bancos consolidados, sólidos, que dão lucro todos os meses, todos os anos, passaram por várias situações de governo, por várias situações de história e continuam a existir e continuam a dar lucro. Energia, eu trouxe aqui a Engie, tem também a Taesa, CPFL, Copel, CEMIG. Você pode verificar várias empresas do setor onde você vai estar escolhendo de acordo com uma análise que você vai fazer posteriormente, mas procure diversificar dentro desses setores. Bancos, energia, saneamento, eu trouxe aqui a Sanepar, eu tenho também a Sabesp do estado de São Paulo, eu tenho de outros estados empresas de saneamento que você pode estar investindo e através disso comprando empresa que traz algo que é essencial, como saneamento básico, água. Também temos aqui seguros. O ramo de seguros é um dos ramos que mais tem lucros no nosso país. O exemplo que eu trouxe aqui foi da Caixa de Seguridade, mas eu tenho também BB Seguridade, Porto Seguro. Você vai escolher qual empresa se adequa à sua estratégia. Você vai fazer uma análise, é claro, se essa empresa dá lucro, se esse lucro é distribuído com os seus investidores. E por fim, eu tenho aqui também telecomunicações. E um exemplo que eu trouxe aqui de uma excelente empresa é a Vivo. Mas eu tenho Claro, eu tenho TIM, eu tenho várias outras empresas. Então, o que você precisa gravar com relação às ações? Procure ações de setores seguros, de setores perenes, como esses setores do BEST. São os únicos setores? Não, tem vários outros setores da Bolsa que você pode utilizar, como commodities, por exemplo, Petrobras, Vale. Mas o importante é que você pegue boas empresas, empresas que deem lucro, num preço considerável, num preço bom, para que essas empresas venham a fazer parte do seu portfólio. Assim como mostramos na renda fixa, para você diversificar em pós-fixado e pré-fixado, quando você começar a investir em ações, também diversifique entre setores. Porque quando um setor estiver indo mal, o outro setor vai estar indo bem, isso vai compensar e não vai trazer uma perda significativa para a sua carteira. Diversifique entre bancos, energia, saneamento, seguridade e telecomunicações. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única ação. Faça essa diversificação para que você tenha tranquilidade. Porque no mercado acionário, quando você começar a investir em ações, você vai ver que ele traz muita volatilidade. Embora traga consigo, sim, bons resultados financeiros, também traz volatilidade. É importante, investindo nesses setores, a volatilidade vai ser um pouco menor e você vai ter uma segurança maior porque sabe que está investindo em setores perenes e que vão te trazer um lucro lá na frente. A nossa próxima classe de ativos que vamos colocar na nossa carteira de iniciante são os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são uma espécie de condomínio de investidores que investem em imóveis.
Então, para você que sempre quis ter aquela casa alugada, tem imóveis de aluguel e não tem dinheiro suficiente para isso, os fundos imobiliários é o primeiro passo. Você vai começar com pouco capital, com pouco dinheiro, e todos os meses você vai ter um aluguelzinho caindo na sua conta ali. Eu sugiro que você pegue fundos imobiliários com liquidez, tá? De uma boa gestora e com relevância, ou seja, com um tamanho considerável no mercado. Existem vários sites que você pode pesquisar fundos imobiliários com essas características, tá bom? Para que você venha ter uma remuneração considerável. E um detalhe interessante, a taxa Selic ela é tão importante que ela acaba interferindo inclusive na escolha dos seus fundos imobiliários, caso você não saiba. Por exemplo, se a taxa Selic está subindo, os fundos imobiliários de papéis vão performar melhor do que os fundos imobiliários de tijolo. Por sua vez, se a taxa Selic está caindo, os fundos imobiliários de tijolos vão performar melhor do que os fundos imobiliários de papéis. Vocês vão estudar ainda em vídeos que nós com certeza vamos fazer no nosso canal a respeito das diferentes categorias que existem de fundos imobiliários. Eu tenho fundos imobiliários de papel, eu tenho fundos imobiliários de tijolos, eu tenho fundos imobiliários híbridos, mas isso é assunto para um próximo vídeo. O que eu estou mostrando para vocês aqui hoje é um modelo de carteira que você pode escolher. Mas, dentro dos fundos imobiliários, observe como está a taxa Selic. Qual a perspectiva? A taxa Selic está caindo? Então eu vou pegar um fundo de tijolo. A taxa Selic tem a perspectiva de subir? Então eu vou utilizar fundo de papéis. Eu trouxe exemplos aqui para você. Um exemplo de fundo imobiliário de tijolo, HGLG11. Um exemplo de fundo imobiliário de papéis, o KNCR11. Todos esses fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores como se fossem ações. É muito simples, é muito fácil de você comprar e você pode estar analisando eles através de sites especializados na internet. A minha sugestão, assim como eu fiz com as ações, que você diversifique em setores, também diversifique entre fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papéis. Tenha pelo menos de 2 a 4 fundos imobiliários na sua carteira de investimento. Dessa forma, você vai ter uma boa diversificação e a sua carteira de investimento vai performar bem, independente do cenário que estiver. Seja a Selic subindo, seja a Selic caindo, seja com a taxa de juros alta, seja com a taxa de juros baixa. Proteção. Proteção vai envolver aqueles ativos que são a menor parcela da sua carteira de investimentos, que são os exemplos que nós trouxemos até aqui agora. O máximo aí foi 10% de proteção em todos os perfis. Mas o que acontece? É importante que você tenha proteção. Seja utilizando ouro, seja utilizando criptomoedas ou ativos estrangeiros de outros países. Isso traz uma maior segurança para você e uma maior diversificação também. Rodrigo, eu vou comprar o ouro diretamente, fisicamente? É uma opção, você pode de fato comprar ouro e estocar ele, claro, de uma forma segura para que ninguém roube de você esse ouro, ou você pode comprar ouro através de um ETF, como por exemplo o Gold 11. O ouro nós sabemos que é um metal precioso que se provou na história e hoje, por exemplo, você pode comprar ouro através de um ETF que vai replicar uma certa quantidade de ouro. Você pode também diversificar através das criptomoedas. Nós sabemos que a moeda mais conhecida hoje é o Bitcoin. Tem Ethereum, Solana e várias outras criptomoedas. Você pode também comprar essas criptomoedas diretamente numa corretora, como a Binance, a Coinbase, ou, assim como no ouro, você pode comprar através de um ETF, como por exemplo o Hash11, que replica uma carteira de criptomoedas americana. Então você pode comprar diretamente criptomoeda ou através desse ETF. Você observa que a criptomoeda ela é muito falada hoje em dia porque é uma espécie de moeda deflacionária, ou seja, não é afetada pelos efeitos da inflação e também permite que você tenha liberdade, porque você pode negociar diretamente com qualquer pessoa sem necessariamente precisar de intermediários, além de ser um tipo de investimento que o governo não está, de certa forma, controlando. Quem controla as criptomoedas são os próprios investidores através do chamado blockchain. Isso traz uma maior independência para você, para que seu dinheiro não fique, por exemplo, na mão do governo. E por fim, eu tenho as ações estrangeiras. Eu trouxe o exemplo aqui de ações dos Estados Unidos. Mas, por exemplo, se você considera que a China vai ser a próxima potência mundial, que a Itália, que a França, que o Japão, que a Rússia, não importa. Tenha investimento em empresas ou países do exterior. Assim, você tem uma maior diversificação do seu capital
e o seu dinheiro também estará sendo protegido, por exemplo, da política brasileira ou da própria inflação que corrói o poder de compra do nosso povo. Exemplos de investimento no exterior que eu trouxe para vocês aqui, eu tenho também ETFs como IVVB11, eu tenho BDRs, como por exemplo o AAPL34, que replicaria ações da Apple, ou se você quiser, você pode diretamente comprar ações da Apple através de corretoras, onde você negocia aqui no Brasil e você compra ações lá no mercado americano, como por exemplo a Avenue. Então, que fique claro para você que além de você investir em renda fixa, pós-fixada e pré-fixada, além de você investir em ações dos setores best, além de você investir em fundos imobiliários, você também tem que ter pelo menos 10% dos seus investimentos em proteção. Você pode ou se proteger somente através do ouro, ou através de criptomoeda, ou através de ações estrangeiras, ou ainda dividindo esses 10% em esses 3 tipos de ativos. Você viu que todos eles você consegue comprar de forma simples através de ETFs. E dessa forma, você está diversificando a sua carteira, diversificando o seu portfólio. Perfeito. Mostrei para vocês a respeito do seu perfil de risco. É importante que você considere esse perfil moderado, arrojado, conservador. Mostrei para vocês o quanto de porcentagem você vai colocar de cada tipo de investimento de acordo com esse perfil e quais são os principais investimentos, tanto de renda fixa, quanto de renda variável, quanto fundos imobiliários ou de proteção. E aí você pode estar se perguntando, mas Rodrigo, tudo bem, eu entendi meu perfil, eu entendi o quanto de cada coisa e quais ativos, mas por onde exatamente começar? E isso é muito importante. O primeiro passo, comece pelo mais simples, pelo mais seguro. Ou seja, comece pela reserva de eventualidade, pela renda fixa. Comece fazendo essa sua reserva de emergência, que como eu disse, eu chamo de reserva de eventualidade, para que só depois você comece a investir em outros ativos. Fazer a sua reserva de eventualidade como o seu primeiro objetivo vai trazer maior segurança para que depois você comece a investir em ativos como, por exemplo, os fundos imobiliários ou as ações. O segundo passo, na minha opinião, seria você investir nos fundos imobiliários. Por quê? Eu já fiz minha reserva de eventualidade, eu já tenho uma segurança. Vou passar para ativos que trazem um pouquinho mais de volatilidade, que são os fundos imobiliários, mas que ainda são uma volatilidade pequena, que você pode suportar e, como dito, você vai pegar fundos imobiliários de tijolo, fundos imobiliários de papéis ou inclusive até fundos imobiliários híbridos. No terceiro passo, aí você vai começar a investir em ações e na parte de proteção também. Porque, por exemplo, ações, eu disse para vocês, traga setores best, bancos, energia, saneamento, seguradoras e telecomunicações. Mesmo nesses setores, existe volatilidade na Bolsa de Valores. Mas uma vez que você já tem a sua reserva de eventualidade, já tem um capital caindo na sua conta todos os meses ali através dos fundos imobiliários, o investimento em ações se torna mais tranquilo. Você consegue suportar mais esse investimento porque você já tem uma base feita, uma base formada. Desse jeito, você vai ter feito uma carteira inicial muito bem planejada, tendo na sua carteira renda fixa, renda variável, atreladas ao seu perfil de risco e que vão estar adequadas ao seu objetivo como investidor. Por fim, eu quero encerrar esse vídeo, agradecer mais uma vez a sua participação. Eu espero ter conseguido trazer para você uma forma de começar a investir por onde eu começaria, utilizando esses tipos de investimento, utilizando esses tipos de ativo, da forma que eu disse, começando com a renda fixa, depois eu passo para os fundos imobiliários, depois eu passo para as ações. Essa jornada, esse passo a passo dessa forma, vai trazer mais tranquilidade para você. Eu tenho certeza que lá no futuro você vai alcançar a sua liberdade e a sua independência financeira. Espero que você tenha gostado do vídeo. Então curte, compartilha, comenta aqui comigo se você já investe em algum desses ativos, se esse vídeo de alguma forma vai te ajudar a partir para um próximo ativo que você ainda não investia e principalmente manda esse vídeo para aquela pessoa que quer começar a investir, não sabe por onde começar, não sabe quais ativos escolher. Hoje você tem essa informação, então compartilha com essa pessoa. Até o próximo vídeo, fica com Deus, a gente se vê.